Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fala Beto e hoje eu vou contar pra vocês como é que foi me assumir gay pra minha família e como é que minha mãe me assumiu pro mundo. Então antes de você começar a assistir esse vídeo, dá o seu like, compartilha com seus amigos. Se você não gostar, comenta aí o que você achou, o que você não gostou, comenta da sua experiência aí pra gente poder trocar muita informação. Eu sempre fui uma criança um pouco viadinha, assim. Eu morei em Santos até meus 12 anos e depois eu mudei pra uma cidade aqui em São Paulo chamada Santo André, porque em Santos nossa casa pegou fogo, mas isso é história por um outro vídeo e a gente perdeu tudo lá, então a gente veio pra cá que a gente tinha casa própria e a gente tinha família aqui, a minha família por parte de mãe. Então eu sempre fui uma criança que eu tive muito contato com os meus primos, então eu sempre fui um menino que sempre fui muito de sair de casa, então eu sempre ficava muito na rua com os meus primos, com os meus amigos. Eu sempre tive traços de comportamento masculino, então eu sempre joguei futebol, eu sempre joguei videogame, eu sempre jogava jogo de luta. Não são traços que são tão homossexuais assim. Então, na minha vida, por exemplo, eu não tinha nenhum menino que era gay que curtia as mesmas coisas que eu. Na verdade, na escola tinha umas pessoas que eram, alguns meninos que eram gays, só que eles eram um pouco diferentes de mim. Então, eles eram mais afeminados, eles gostavam de outras coisas, eles andavam com meninas na escola, então eu não andava com tanta menina na escola, eu sempre andei mais com os meninos. Então, foi bem difícil pra mim encontrar um ponto de identificação dentro desse mundo que eu vivia, que era o mundo heteronormativo. Então, eu sempre fui muito viadinho desde pequeno, dentro do mundo heteronormativo, então eu sempre olhava pros meninos que eu jogava futebol, olhava pros meus amigos de uma forma diferente, não era de uma forma sexual, mas eu conseguia enxergar muita beleza neles, no corpo, enfim, no contexto geral, que eu não conseguia enxergar nas meninas. Então eu olhava as meninas e eu olhava mais no sentido carinhoso, mais no sentido de tipo, nossa, como ela é bonita, mas mais no sentido fraternal mesmo. E pros meninos não. Eu lembro que quando a gente tava jogando futebol, os meninos jogavam futebol sem camisa e eu ficava prestando atenção no formato do corpo, na perna. Enfim, eu acho que desde pequeno eu sempre fui uma criança um pouco safadinha. Mas eu nunca tentei nada, eu nunca tive esse passo. Na verdade, no período que eu tive de escola, eu tive uma identificação muito grande com qualquer pessoa que todo mundo falasse que era gay. Então, qualquer pessoa do ensino médio que as pessoas falavam que era gay, eu tentava uma aproximação, na verdade. Só que era muito frustrada a minha aproximação, porque como eu andava sempre com os meninos que eram mais héteros, mais preconceituosos, todas as vezes que eu tentava me aproximar de alguém que tinha fama de ser gay, ou que tinha alguma fofoca, algum comentário, algum histórico de que a pessoa poderia ser gay, porque naquela época não era uma coisa tão normalizada assim, era uma coisa bem reservada, eu tentava me aproximar e as tentativas sempre eram totalmente falhas. Mas enfim, saindo desse ponto, por eu andar bastante com os meus primos, jogar videogame com eles, eu sempre deixei a minha família muito em dúvida. O meu tio, ele sempre foi muito preconceituoso, então eu passava na rua e ele falava, ó o viadinho, ele falava uma coisa muito ofensiva que hoje eu levo numa boa, mas naquela época me afetou bastante, que era fala fino e caga grosso. Então ele sempre ficava zoando comigo, assim, ele sempre ficava tirando sarro. E a minha família, por achar aquilo uma coisa normal, ninguém me defendia, ninguém se impunha, então deixava eu viver daquela forma. A minha família também, eu fui criado pela minha mãe e pela minha irmã, e elas eram extremamente machistas. Então, por exemplo, eu nunca lavei louça, eu nunca precisei lavar louça, eu nunca precisei colocar a minha comida. Então, minha mãe falava que cozinha era lugar de mulher, e não sei o que eu não tinha que arrumar a casa, que a minha irmã que tinha que arrumar a casa, minha irmã que tinha que me servir, não sei o que. Então eu meio que cresci nesse meio e eu achava isso tudo normal. Quando a minha irmã casou, e aí eu fiquei morando sozinho com a minha mãe, aí eu comecei a enxergar as coisas um pouco diferente. Comecei a trabalhar, tive mais contato com outras pessoas. Com 19 anos eu dei meu primeiro beijo gay. Com 19 anos eu tive o meu primeiro relacionamento, né? Oh, meu Deus. Com 19 anos eu tive meu primeiro contato com um menino. Foi o menino que era meu vizinho, na verdade. A gente morava no mesmo bairro. Uma pessoa que minha mãe vivia pedindo pra arrumar emprego pra mim. Tira ele do McDonald's e não sei o que, e foi com ele. Enfim, ele namorava na época também, ele é casado hoje em dia e muito engraçado contar essa história, mas ele foi meu primeiro beijo. Eu nunca tive problema de sexualidade. Quando eu beijei, experimentei e vi que era aquilo que eu gostava mesmo, eu não tive um problema de meu Deus, agora eu sou gay, não sei o que, eu gosto de homem, minha vida acabou. Não, eu super me aceitei, eu falei assim, putz, é isso que eu gosto, é isso que eu quero, então eu vou lutar pra que eu tenha felicidade nisso. Fiquei um pouquinho chocado porque talvez eu imaginei que quando eu experimentasse não fosse algo que eu gostaria, mas enfim, experimentei, gostei e agora, o que fazer? Tá, beleza, não preciso me assumir em casa agora porque eu não tenho pretensão de levar ninguém em casa, eu moro com a minha mãe num lugar super pequeno, não teria nem como ter esse tipo de relacionamento que minha irmã tinha, que era trazer
trazer os namorados pra dentro de casa, o que que eu decidi? Eu decidi que no trabalho eu ia começar a me aproximar das pessoas que eram gays. Então todos os meus amigos, todo o meu ciclo social começou a ir pras pessoas que também tinham essa identificação comigo. Então, os meus amigos eram gays, a gente ia pros lugares gays. Literalmente foi assim que eu me descobri. Foi com eles, conversando com o pessoal do trabalho, tentando entender as coisas de uma forma melhor pra mim mesmo, uma vez que eu não tinha nenhum tipo de educação em casa. Porque minha mãe não entendia o que tava acontecendo, minha irmã muito menos. A minha família é uma família extremamente preconceituosa, então também ninguém nunca ia poder me entender o que tava acontecendo comigo. Então, como muitas pessoas fazem, eu fui procurar na rua, talvez um apoio que eu deveria ter dentro de casa. Passou-se algum tempo, eu comprei um celular, então foi assim que minha mãe descobriu que eu era gay. Eu comprei um celular e esse celular tinha uma câmera frontal, era um celular de flip e ele tinha uma câmera frontal, então você conseguia tirar a foto com o celular fechado. E uma vez eu fui pra uma balada com um meu amigo hétero e a gente tirou uma foto, e aí foi uma das primeiras selfies que eu tirei na minha vida. Então minha mãe não tinha costume de ver o que era uma selfie. Até então na cabeça dela as fotos eram tiradas uma pessoa do lado da outra, e quando você vai tirar uma selfie automaticamente você tem que ficar muito próximo da pessoa. Então a gente foi, encostou um no outro assim, tirou a selfie, beleza. E deixei meu celular em casa e continuei vivendo minha vida normal. Uma vez a minha mãe mexeu no meu celular, e esses celulares não tinha bloqueio, não tinha essas coisas, eles eram super simples, e a minha mãe desbloqueou o celular, e assim que ela desbloqueou o celular apareceu a foto, e ela guardou pra ela essa foto. Foi passando-se o tempo, foi passando, e aí teve uma vez que ela tava cozinhando, e aí eu cheguei em casa e ela falou assim: eu mexi no seu celular e não sei o que. E aí eu falei assim: como assim você mexeu no meu celular? O que você queria no meu celular? Eu via suas fotos e não sei o que. E realmente não tinha foto de nada, mas eu era apaixonado por um menino que eu tinha conhecido na internet, e meu protetor de tela, meu fundo de tela do celular era a foto dele. E eu falei assim: caraca, ela viu, mano. Ela viu, tipo, que a minha foto de fundo do celular é um menino, e ela vai me perguntar em relação a isso. E ela virou e falou assim: eu vi essa fotinho pequenininha e não sei o que, não sei o que, e eu quero te perguntar uma coisa, mas eu tenho muito medo da resposta. E aí eu falei: não, pode perguntar. E ela falou: não tenho coragem de te perguntar. E eu falei: mãe, pergunta logo. E no fundo eu queria que ela perguntasse, porque se eu contasse eu ia tirar meio que um peso das minhas costas. Fiquei forçando ela pra ela perguntar mesmo. E aí ela perguntou, ela virou e falou assim: você é gay? Aí eu falei assim: sou. E a segunda pergunta que ela fez em relação a isso foi: você é o homem ou a mulher da relação? Naquela época eu enxerguei aquilo como uma coisa natural, e hoje eu enxergo o peso dessa pergunta. E porque eu não era desconstruído naquela época, eu não tava me desconstruindo, eu respondi: eu sou o homem da relação. Querendo dizer pra ela que eu sou ativo. Só que eu não deveria ter respondido isso naquela época. Hoje eu teria uma resposta totalmente diferente, teria tido a intenção de educar ela, explicar que é indiferente isso, que os dois são homens, independente, não tem um que é mais homem, outro que é menos homem, enfim. Eu respondi isso porque eu achei que naquele momento era o que ela precisava ouvir. E aí ela veio com um discurso super bonitinho. Ela começou a chorar e ela falou assim: olha, existe ex-namorado, existe ex-marido, existe ex-sogro, ex-genro, mas não existe ex-filho. Você vai ser meu filho pro resto da vida, e eu te amo dessa forma, e eu te aceito. E aí a única coisa que eu pedi pra ela foi: não conta pra ninguém, porque é uma coisa minha e eu preciso contar pras pessoas. Como foi a minha irmã que me criou, pra mim o mais difícil não seria contar pra minha mãe, seria contar pra minha irmã, porque eu ia estar frustrando uma expectativa que a minha irmã criou em relação a mim. Então eu queria contar pra ela. Fomos dormir, tudo bem. No outro dia minha mãe acordou, foi trabalhar, como ela sempre fazia, e eu trabalhava à tarde, então eu ficava em casa no período da manhã. E aí daqui a pouco meu telefone começou a tocar com várias pessoas me ligando da minha família. Minha prima me ligou e falou assim: aí, tá tudo bem? Não sei o quê. Eu falei: tá tudo bem. Aí ela: tá, não, só queria saber como você tá, e não sei o que, tava preocupado com você. Tá bom, beleza. Aí daqui a pouco meu primo veio: e aí, Fê, tudo bem? Não sei o que. Eu: sim, tá tudo bem, e aí? E aí as pessoas da minha família começaram a perguntar pra mim, começaram a me ligar, e eu achei muito estranho. Até que uma tia de Santos me mandou uma mensagem, se eu não me engano foi no Orkut, perguntando: Fê, tá tudo bem por aí? Aí eu falei assim: mano, por que tá todo mundo perguntando se eu tô bem? Eu tô bem. Ela virou e falou assim: então, porque a sua mãe tá aqui. Aí eu falei assim: tá aqui aonde? Ela falou assim: então, sua mãe tá aqui em Santos, ela veio falar com seu pai, falou que você era gay, falou que a culpa era dele, que não foi uma figura presente, que se ele não tivesse abandonado você, você não teria sido gay, que não tinha nenhuma figura masculina em casa, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o seu pai falou que não quer mais saber de você, não quer mais saber de filho viado, palavras da minha tia. E aí, beleza. Aí eu falei assim: ok, minha mãe contou pra todo mundo. E aí eu fiz o quê? Eu fui na casa da minha irmã, porque na hora eu precisava entender se ela contou pro meu pai, se ela contou pros meus primos, provavelmente ela contou pra minha irmã. E aí eu fui lá na casa da minha irmã, chamei ela, a gente sentei no sofá, e ela, primeira coisa que ela falou assim pra mim: você não tem nada pra me contar? E eu falei assim: caraca, minha mãe contou pra ela. Tipo, não era pra ela ter contado, porque era uma coisa minha, não era uma coisa da minha mãe que ela tinha direito de ter contado, era uma coisa minha. Putz, eu vou ter que contar. Aí eu contei pra minha irmã também veio com um discurso super
super normalizador das coisas, tá tudo bem, eu te amo, eu vou te amar do jeito que você é. Mas aprendam uma coisa, quando o preconceito tá enraizado na pessoa, ela vai te aceitar porque você é da família, porque você é uma pessoa que ela tem sentimento, mas no fundo ela vai continuar odiando todos os gays, todos os homossexuais do mundo, menos o que é irmão dela e o que é filho dela. A não ser que ela tenha um motivo pra isso, ou simplesmente queira. E eu me senti super querido, consegui contar pra outras pessoas da minha família também, achei que tava tudo bem. Quando minha mãe voltou de Santos, que ela não foi trabalhar nesse dia, eu falei pra ela, falei assim, pô, você não deveria ter o direito de contar as minhas coisas. Isso é uma coisa minha, não é uma coisa sua. Então a minha sexualidade só diz respeito a mim. Então se eu quero contar ou não pra minha família, é um problema meu. Então nessa hora eu vi que eu não deveria ter contado, que ela deveria ter me perguntado, eu não deveria ter contado porque não ia influenciar em nada na minha vida, porque eu não tinha plano de namorar, eu não tava apaixonado por ninguém. Na verdade eu tava apaixonado, mas eu não namorava. Mas não era algo que ela precisava saber naquele momento. Talvez eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter entendido melhor o comportamento pra depois contar pra ela. Que é a dica que eu dou pra todo mundo hoje. Você não precisa sair contando pras pessoas sobre a sua sexualidade, é uma coisa sua. Com quem você vai ficar, com quem você sente prazer, com quem você deixa de sentir prazer, é uma coisa muito sua. Você não precisa escancarar pro mundo. E o fato de você não escancarar pro mundo não significa que você tá se escondendo disso, mas que você tá poupando as pessoas de talvez uma realidade que elas não estejam prontas pra entender ainda. E aí, depois disso, qualquer discussão que tinha com a minha mãe ou com a minha irmã, elas tacavam isso na minha cara. Elas me chamavam de viado, me chamavam de bichinha, falavam que eu não quero procriar. Mesmo eu tendo um relacionamento bom com a minha irmã, a ponto de levar o namorado em casa, de minha mãe conhecer meu namorado, qualquer discussão que a gente tinha era motivo pra falar assim, tipo, você não é uma boa influência pros meus filhos porque você é viado e os meus filhos não podem ficar perto disso, eu não quero que eles se contaminem com isso também. Então assim, por um momento eu me senti super benquisto na minha família, por causa que ninguém tinha preconceito, todo mundo me aceitava, todo mundo achava uma coisa normal e ninguém entendia que isso era um problema. Por outro lado, qualquer oportunidade que a gente tinha de conflito, isso era atacado na minha cara. Então isso era utilizado pra me afetar. Mais do que já tinha me afetado eu ter me aceitado, porque eu acho que o primeiro processo que a gente tem é o de aceitação própria. Novamente, a dica que eu dou pras pessoas é: primeiro, entendam que as pessoas não têm a mesma geração e não vão ter o mesmo cuidado com você que você vai ter com elas. O segundo ponto é: só realmente conte pra sua família se algo for impactante na vida deles. Se isso não vai mudar, se você vai continuar indo pros seus rolês, se você continuar beijando as pessoas que você quer beijar, se você não tem pretensão de trazer um namorado dentro de casa ou namorar sério com alguém, continue dessa forma. Às vezes a gente precisa de tempo. Se eu soubesse, não tinha contado tão rápido pra minha mãe. Eu teria estudado, eu teria procurado uma forma melhor de contar pra ela, de entender o que se passava na cabeça dela e na cabeça da minha irmã e na cabeça de toda a minha família, que era muito preconceituosa. Porque hoje eu tenho um primo gay e ninguém questiona meu primo gay. O meu primo gay, ele deve ter uns 5, 6 anos mais novo do que eu. Ele se assumiu depois, muito depois. Então assim, tipo, eu abri as portas e aí ele veio e pegou a melhor parte da família, assim, sabe? Onde as pessoas não eram preconceituosas, as pessoas estavam com a mente mais aberta. E eu tenho certeza que a minha família nunca foi preconceituosa com ele. Certeza. Nem minha mãe, nem minha irmã, nem ninguém. Pelo contrário, as pessoas idolatram bastante ele, assim, ele é bem querido. E eu também gosto bastante dele. Alguém tem que abrir a porta, né, para as pessoas poderem passar. Essa foi minha história de porque eu me assumi. Talvez não seja uma história tão engraçada, talvez não seja uma história tão divertida, dentro do que eu posso contar pra vocês. Então, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, reflitam bastante antes de você contar pra família de vocês. É uma coisa de vocês, então vocês têm que saber o tempo exato de contar. Não conte na afobação do momento, que foi o que eu fiz. Segurem o máximo que vocês conseguirem segurar, a não ser que isso esteja fazendo muito mal pra vocês, aí vocês podem se abrir e falar, mas o tanto que vocês puderem poupar as pessoas pra vocês se desconstruírem, conseguirem ensinar essas pessoas ao invés de brigar com elas, vai ser melhor ainda. E até o próximo.